Vamos a Brasília, capital federal. Quem está lá agora é a Natália Paz, e com um assunto importante. Tem ligação direta, sabe com o que, Bruna Barbosa? Com o Auxílio Brasil. Exatamente. A PEC dos precatórios. Essa tal da PEC aí, ela está diretamente ligada ao Auxílio Brasil, principalmente ao aumento da parcela. Auxílio Brasil, que é o Bolsa Família. Nós sabemos que a parcela tem que ser aumentada mesmo, porque essas pessoas precisam desse dinheiro para comprar comida, e hoje a comida está muito mais cara do que estava há 12 meses. PEC dos precatórios está no Senado, e como que deve caminhar no Senado Federal, em Paz? Boa tarde. Oi, Joel, Bruna, boa tarde para vocês, para todo mundo que está nos acompanhando. Está caminhando aí com um pouco de dificuldade essa PEC dos precatórios no Senado, está enfrentando bastante resistência por boa parte aí dos senadores, enquanto essa resistência ainda existe. A base do governo segue aí em busca de votos para conseguir aprovar essa PEC dos precatórios. Precisa ser aprovada em 2 turnos também no Senado, da mesma maneira que aconteceu na Câmara. E enquanto isso, enquanto existe essa resistência, essa discussão, algumas medidas estão sendo tomadas para tentar chegar a um consenso. Inclusive, os senadores Alessandro Vieira, o José Aníbal e também o Oriovisto Guimarães, eles apresentaram uma proposta alternativa a essa que foi aprovada na Câmara dos Deputados. Essa emenda que foi apresentada pretende aí garantir os recursos necessários para o pagamento do Auxílio Brasil sem que ocorra prejuízo no pagamento de precatórios. Esse novo texto que foi elaborado por esses 3 senadores, cada um ali tinha um texto e eles uniram esses 3 textos para fazer essa apresentação, traz a liberação de 99 bilhões de reais apenas para assistência social. E segundo eles, a estimativa é que com esse novo valor de 99 bi seja possível aí garantir o benefício que foi prometido pelo governo federal dos R$ 400 por mês do novo programa social a aproximadamente 20 milhões de brasileiros. A gente lembra que o Auxílio Brasil começou a ser pago já nesta semana, mas aí basicamente com os mesmos valores do Bolsa Família. Essa promessa dos R$ 400 segue ainda tramitando no Congresso, o governo tentando chegar a uma maneira de viabilizar este aumento do pagamento. A gente, inclusive, tem uma fala do senador Oriovisto Guimarães que destaca que essa proposta apresentada por eles deverá ser analisada até a próxima semana no Senado Federal e é justamente uma medida ali que pode ser tomada, uma solução a ser tomada pelo governo federal. Se ele quiser continuar insistindo em quebrar o teto para fazer mais confusão, ou porque quer prestigiar alguns jabutis que tem na PEC que veio da Câmara, aí nós não podemos fazer mais nada. Vamos esperar agora. O representante do governo, o senador Fernando Bezerra, recebeu essa proposta, disse que vai analisar e até quarta-feira da semana que vem ele vai apresentar um relatório na CCJ. E é aí que nós vamos saber se nós vamos votar a favor ou se nós vamos votar contra. Obviamente, se ele aceitar as nossas sugestões, votaremos a favor. Se ele não aceitar, aí nós vamos ter que analisar o que ele apresentou e decidir na hora. Bom, a gente consegue até perceber aí na fala do senador essa resistência que o governo está enfrentando com a PEC, de que diante do texto atual que foi aprovado pela Câmara, pode não passar se o governo não aceitar essas mudanças que foram propostas. Então vai depender aí também do jogo de cintura do governo de aceitar alguma dessas mudanças para conseguir viabilizar a aprovação desse texto no Senado. Essa proposta desses 3 senadores também pretende acabar com as emendas de relator e com as emendas de comissão, que foram aqueles assuntos que acabaram parando no Supremo Tribunal Federal e deu muito o que falar, porque além disso também exclui do teto de gastos o custeio com precatórios em 2022. Fazendo uma análise do cenário geral, se esse texto for realmente para votação ainda agora em novembro ou até mesmo no início de dezembro, como está ali otimista e prevendo o Fernando Bezerra, que é o líder do governo no Senado e também o relator dessa matéria, este texto, essa PEC precisa de pelo menos 49 votos favoráveis para aprovação em 2 turnos e, se tiver mudança, vai voltar para a Câmara dos Deputados, o que talvez não iria permitir que esses R$ 400 fossem pagos já agora no final do ano. Volto com você. Essa resistência já era prevista no Senado. Nós sabemos muito bem que as facilidades no Senado Federal não seriam as mesmas encontradas na Câmara dos Deputados. Agora tem alguns pontos, Natália, que eu queria tentar esclarecer com você. Vamos lá. Se essa PEC sofrer modificação no Senado, ela tem que retornar
para a Câmara dos Deputados? Me parece que sim, né? Sim, tem que voltar. A única maneira desse texto chegar aí ao consenso dos R$ 400 sem qualquer tipo de modificação seria com esse acordo. Se tiver qualquer tipo de mudança, destaque, emenda aplicada a esse texto aprovado na Câmara, vai voltar para uma nova análise dos deputados, o que iria talvez inviabilizar, como eu disse, esse pagamento já dos R$ 400 agora, e é o grande medo do governo. O governo está aí prevendo que isso pode acontecer e está correndo contra o tempo, inclusive com a ajuda de Ciro Nogueira, ministro da Casa Civil, que tem ali muito trânsito no Congresso Nacional para tentar impedir que isso aconteça, Joel. Tá, um outro problema que eu vi é a resistência também no STF, no Supremo Tribunal Federal, porque o não pagamento de precatório é inconstitucional, né? Vai contra a Constituição. E os ministros já se manifestaram nesse sentido também, né, Pazzi? Acho que pode ter intervenção e pode ter alguma ação por parte do STF, não? Pode sim. E o STF, Joel, teria inclusive maioria para barrar essa PEC dos precatórios, pela análise que a gente consegue fazer aí com alguns ministros que já estão aí conversando nos bastidores. Essa questão, como você disse, é inconstitucional, por isso que está incomodando tanto o Congresso Nacional, principalmente o Senado, porque pode esbarrar no STF, como esbarrou essa questão ali das emendas de relator, esse chamado orçamento secreto. Então, é um assunto que pode voltar a esbarrar no STF e pode sim prejudicar esse pagamento, a depender aí do que ficar decidido em relação aos precatórios. Por isso que esses três senadores estão tentando apresentar essa possibilidade aí para o governo de não esbarrar nessa questão dos precatórios. Muitas arestas ainda precisam ser aparadas. Nós já percebemos isso. E sabemos também, Paz e ouvintes, que o grande problema do governo hoje é o tamanho da máquina pública, uma máquina inchada. O governo gasta mais de 95%, ou um pouco mais de 90%, com as despesas fixas que tem, com salário e outras coisas mais, né? E de repente você ficar sabendo, tomar conhecimento que parte dessa PEC, parte do dinheiro dessa PEC pode ir para aumentar o salário do servidor, é claro que isso não é bem encarado pela população, não é bem visto pela população. E nós temos um problema e precisamos resolvê-lo, que é o tamanho da máquina pública. De repente você consegue, vamos lá, uma verba emergencial, furando um teto de gastos, ou aumentando a quantidade de dinheiro que você poderia gastar, e você vai destinar parte desse dinheiro para aumentar salário. Uma coisa é você, emergencialmente, criar uma PEC para socorrer esse pessoal do Bolsa Família, aumentar a quantidade de pessoas assistidas pelo programa, né? Outra coisa é você discutir aumento da parcela do próprio Bolsa Família. Agora, é algo completamente diferente você, nesse momento, discutir o aumento do salário do servidor, que precisam de reajuste, precisam de um salário melhor, mas não é momento para isso, nós sabemos bem disso. Por isso que essas arestas todas ainda estão no ar, viu? Pazzi, muito obrigado, viu, querida? Um abraço para você. Oi. Um adendo rapidamente. Sempre. Você falou aí da questão do STF. Se isso parar nas mãos do Supremo, por mais que o Luiz Fux, o presidente do STF, tenha tido aquela conversa com o Arthur Lira, presidente da Câmara, ali sendo favorável à PEC, a depender das mãos de quem cair, essa questão dos precatórios pode ficar prejudicado, porque o STF entra de recesso dia 18 de dezembro e volta só em fevereiro. Então, se isso esbarrar no STF, pode ficar por muito tempo parado até ter realmente essa decisão em relação aos precatórios. É verdade. Pazzi, muito obrigado, tá? Um grande abraço a você, minha amiga. Um abraço, até amanhã. Até.